Então, nessa ação penal 506-3130-17, depoimento do senhor Bernardo Moreira Peixoto Neto. Tudo bem, senhor Bernardo? Tudo bem. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Senhor Bernardo, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha, serão feitas algumas perguntas ao senhor, eu vou pedir para o senhor respondê-las, certo? Como testemunha, eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar aqui a palavra à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para perguntas. Boa tarde, senhor Bernardo. Boa tarde, doutor. O senhor é membro da KPMG Auditoria? Sim, eu sou sócio da KPMG Auditores Independentes. Correto. O senhor pode me dizer, por gentileza, qual a sua formação e experiência em auditorias para sociedades anônimas de capital aberto? Eu sou bacharel em Ciências Contábeis e, como auditor independente, eu tenho mais de 29 anos de experiência. Correto. O senhor sabe dizer se a KPMG atuou como auditor independente da Petrobras? Sim, a KPMG ela foi auditora independente da Petrobras de 2006 a 2011. Correto. O senhor pode dizer, ainda que por estimativa, quanto tempo demoravam essas auditorias que a KPMG realizou na Petrobras nesse período que o senhor colocou? O nosso trabalho é medido em horas e eram aproximadamente 80 mil horas de trabalho por ano. Correto. E essa auditoria era realizada apenas pelo senhor ou havia uma equipe de trabalho? Não, eu coordenava uma equipe de trabalho que envolvia em torno de 40 a 60 pessoas por ano. Correto. E essa equipe também tinha um perfil técnico, experiência na área de auditoria? Sim. Dependendo do nível profissional, as pessoas possuem a experiência, né, e a capacidade e conhecimento necessário para realizar os trabalhos. Correto. Os auditores eram subordinados a algum órgão da Petrobras ou atuavam de forma independente? A nossa atuação era realizada de forma independente. Certo. Seguia, então, a definição de auditor independente estabelecida pela CVM? Sim. Certo. Era comum... Dentre as demais, Correto. Dentre as demais normas de auditoria independente. Né? Correto. Era comum, durante o processo de auditoria, a solicitação de documentos adicionais, além daqueles já entregues pela Petrobras? A seleção de documentação ela era feita de forma independente pela KPMG e sempre que necessário eram feitas solicitações adicionais. Sim. Correto. E a Petrobras atendia a essas solicitações? Sim, sempre nos atendeu com todas as solicitações efetuadas. Correto. Os padrões utilizados pela KPMG para a realização dessa auditoria seguiam as normas, padrões internacionais, especialmente aqueles estabelecidos pela regulamentação da CVM e pela SEC? Sim, nós seguimos os padrões de auditoria normalmente aceitos no Brasil, internacionais e pelas regras da SEC, sim. Correto. O grau de diligência aplicado nessas auditorias pode ser considerado um alto padrão de diligência? Que o nosso trabalho era conduzido de acordo com as normas profissionais, com o objetivo, né, de opinar sobre finanças no mais alto padrão de qualidade. Certo. O senhor poderia repetir, por gentileza, porque me parece que o vídeo cortou um pouco.
O nosso trabalho era conduzido de acordo com as normas internacionais, brasileiras e da SEC, com o objetivo de realizar o trabalho na mais alta qualidade, né? Correto. E quais eram as categorias realizadas? Por exemplo, era observada a categoria auditoria contábil? O nosso parecer, o resultado do nosso trabalho, com a execução, né, dos procedimentos de auditoria, era emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Sim. Certo. O senhor pode explicar, resumidamente, em que consiste o padrão auditoria contábil? O padrão de auditoria contábil, ele visa, né, ao final, e como resultado da execução dos procedimentos de auditoria, emitir uma opinião se as demonstrações financeiras estavam adequadamente apresentadas e se a posição patrimonial e financeira refletia de fato aquilo que a empresa estava apresentando. Correto. E a KPMG também realizava na Petrobras auditoria na categoria SOX da Sarbanes-Oxley? Dentro do trabalho de auditoria, né, a categoria SOX que o senhor menciona, ela é relativa à verificação de controles internos, e a avaliação de controles internos também era por nós realizada. Correto. O senhor pode detalhar um pouco mais essa categoria SOX, que também era observada pela KPMG em relação à Petrobras? A verificação da categoria SOX que o senhor menciona compreendia a avaliação de todo o sistema de controles internos da companhia, a identificação de processos chaves e bem como a identificação de atividades de controle que eram consideradas chaves pela companhia e que eram por nós testadas. Correto. Então, e a KPMG apurou que as estruturas de controle interno da Petrobras eram adequados? Sim. Correto. Ao auditar o ambiente de controle da Petrobras, houve observância dos padrões COSO? O senhor conhece os padrões COSO? Sim, conheço. Correto. Os padrões COSO, o senhor pode explicar, ainda que brevemente? Os padrões COSO, eles compreendem um framework de melhor estrutura de controles internos, e a companhia, no ano de 2016, passou a adotar esse sistema, né, esse framework chamado COSO, implementando as melhores práticas de controles internos. Sim. Correto. A auditoria externa, no caso da KPMG, apresentava os seus resultados, o resultado das auditorias, ao Comitê de Auditoria da Petrobras? Sim. O resultado dos nossos trabalhos eram apresentados ao Comitê de Auditoria da Petrobras trimestralmente. E o senhor pode dizer, ainda que brevemente, como é que era a apresentação? Se havia um encaminhamento, se o Comitê de Auditoria fazia questionamentos das conclusões? O senhor pode explicar como é que funcionou essa apresentação durante o período que o senhor citou? A apresentação ao Comitê de Auditoria, ela começava com o planejamento dos trabalhos de auditoria, onde eram definidos as áreas de foco, as áreas de risco. Isso era debatido com o comitê em relação também à materialidade, né, áreas que seriam de importância para aquele comitê, e que na nossa avaliação deveriam ser consideradas no trabalho. Existiam discussões sobre assuntos, sobre um foco de impacto material ou não em demonstração financeira, de modo que você pudesse debater e antecipar itens que pudessem atrasar, né, ou dificultar o fechamento contábil do ano. Correto. E nesse trabalho que a KPMG realizou na Petrobras de 2006 a 2011, houve durante esse período
foi detectado algum indício, red flag, da existência de fraude sistêmica na Petrobras? O nosso trabalho, né, ele tinha como foco, né, a emissão de uma opinião sobre as demonstrações financeiras e endereçamos áreas com risco de fraude voltadas para aquelas que pudessem trazer um impacto material, como reconhecimento de receita, principalmente. Tá? E durante o nosso trabalho não identificamos nada que tivesse sido materialmente impactante para a Petrobras. Correto. O senhor subscreveu um ofício encaminhado no dia 17 de maio de 2017 a este juízo. O senhor e também o Dr. Manuel Fernandes Rodrigues de Souza. O senhor confirma o conteúdo do ofício que foi encaminhado a esse juízo com a afirmação que eu vou ler aqui. A KPMG Auditores Independentes vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência esclarecer que, durante a realização de auditoria nas demonstrações contábeis da Petrobras, que abrangeu os exercícios sociais encerrados no período de 31 de 12 de 2006 a 31 de 12 de 2011, efetivada por meio de procedimentos e testes previstos nas normas profissionais de auditoria, não foram identificados pela equipe de auditoria atos envolvendo a participação do ex-presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, na gestão da Petrobras, que pudessem ser qualificados como representativos de corrupção ou configurar ato ilícito. O senhor confirma o teor desse ofício? Eu confirmo o teor da nossa resposta encaminhada a este juízo, sim. Perfeito. Sem mais perguntas, eu agradeço ao senhor pelos esclarecimentos. Os outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem alguma indagação? Sem perguntas. O assistente de acusação tem alguma pergunta? Sem perguntas. O juízo tem só 2 esclarecimentos. Senhor Bernardo. Senhor Bernardo, quando a KPMG, a sua equipe, o senhor fez essas auditorias, os senhores tiveram acesso às provas de que agentes da Petrobras recebiam pagamento de vantagem indevida em contas na Suíça? Nós desconhecíamos essa informação. O senhor teve contato, quando foi feita essa auditoria, com as provas que sustentam, segundo o Ministério Público, essa acusação de que haveria uma caixa corrente geral de propinas entre o grupo Odebrecht e agentes políticos do Partido dos Trabalhadores? Nós desconhecíamos essa informação e não tivemos acesso a esse tipo de documentação. Bom, são só esses 2 esclarecimentos. Pode interromper a gravação.